cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas ligados, conectados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. É claro, você também que está em outros países, em outros planetas, né? Ou em uma maneirinha que ontem eu falei, né, dos marcianos que estão em Júpiter, né? Mó loucura, né? Que isso é marciano, é de Marte, né? Brincadeiras à parte, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Tamo junto para mais esse vídeo, para mais esse Madruga Vasco. Eu juro para vocês que eu pensei em brotar na noite de sábado, algumas horas atrás, mas, gente, é uma pobreza tão grande de notícia, sobretudo agora que o nosso querido Pedro Paulo de Oliveira assumiu como presidente do Vasco, o Pedrinho, né? Pedrinho aprendeu a blindar o elenco e a torcida também em véspera de jogos importantes, né? Então vocês observam, depois que o Vasco avançou na Copa do Brasil, pouca coisa foi divulgada, né? E aí menos ainda divulgada nas últimas horas por conta do clássico. E tá certo, que é para tirar o foco, para deixar ali todo mundo tranquilo, para tirar os holofotes dos jogadores, para deixar os ânimos da torcida mais acalmados. Você começa a divulgar muita notícia, pode acabar tumultuando, pode acabar atrapalhando. Fato é, por isso que eu não brotei, porque não tinha tanta coisa. Mas agora tem algumas coisas que eu vou trazer para vocês, inclusive resultados já dessa 26ª rodada, alguns jogos, 26ª, 27ª, enfim, é uma bagunça, é tanto jogo faltando que a gente até se perde. Fato é, vou trazer para vocês 3 resultados aí, vamos falar do futsal. E o Vasco foi campeão ou não foi? Vou explicar para vocês uma polêmica danada na tarde desse sábado lá em Teresópolis, uma loucura, tá? Eu confesso a vocês que há muitos anos eu não vi uma parada louca dessa acontecer. Vamos falar, é claro, é óbvio, do clássico Vasco e Mulambo, vamos falar também aí sobre a nossa nova patrocinadora, a Viva Sorte, né? Entre outras coisas importantes do nosso Vasco. Então, meus amigos, é o seguinte, você que não se inscreveu, se inscreva para me ajudar. Deixa o like e compartilha também o nosso vídeo, tá? E olha só, é o seguinte, e você aí do outro lado da telinha, por um acaso mora aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, ou mora no Rio, ou mora em São Paulo, enfim... sabe por que eu estou perguntando isso? Porque olha só, no próximo dia 29, isso mesmo, desse mês agora, 29 de setembro, tá? Vai ter uma resenha daquelas muito top, tá, gente? Na cidade de Barra Mansa, aqui no sul do estado do Rio de Janeiro. Uma resenha daquelas na cidade de Barra Mansa, que é uma grande festa sendo realizada pela 21ª família da Força Jovem Vasco, da nossa querida FJV, tá? Quem vai estar comandando a pista é o JV. E outra coisa, hein? Barra Mansa vai virar baile. Isso mesmo, MC Darlan vai estar cantando ao vivo ali, né? No caso, a Barra Mansa vai virar baile. E é o seguinte, a entrada é R$10. Esse valor te dá direito a um churrasco, área de lazer com piscina e área para garotada. E a bebida, Álvaro Silva, a bebida você consome no local, tá? E outra coisa, aonde vai ser esse evento, Álvaro Silva? Gente, esse evento vai ser no bairro Cantagalo, como eu já mencionei, na cidade de Barra Mansa, na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 274, no sítio Estrela Federal, tá, gente? Outra coisa, hein? Não ficou só no JV e nem só no MC Darlan, não. Tem mais atração, viu? Olha só, vai ter o grupo Atividade Plena, um grupo de pagode, e a bateria Samba Show, né? Aquela bateria que faz aquele pique de torcida, né? E ao mesmo tempo aquele samba, né? Através da luz divina, amor, naveguei, o meu sonho de menino, quis assim o meu destino, Portugal e toda a Europa encontrei. Galera, então é isso aí, ó. Bora lá então, dia 29 de setembro, a partir de 1h no sítio Estrela Federal, no bairro Cantagalo, na cidade de Barra Mansa, na rodovia Presidente Dutra 274, entrada aí R$10, MC Darlan, JV, pagode, samba, então não perca, não fique de fora dessa. Dito isso, galera, agora é o seguinte, aperta o seu cinto de segurança que tá começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre.
Bom, meus queridos, então bora lá começar a falar do nosso Vascão. Galera, é o seguinte, quero falar com vocês aqui sobre a nossa nova patrocinadora, a nossa nova parceria firmada com a Viva Sorte, né? Uma empresa de título de capitalização, parecida ali com a Telecena, que faz sorteios, enfim, bem bacana, né? Então é o seguinte, nessa tarde dessa última sexta-feira, conhecido também como anteontem, né? O CEO ali da SAF do Vasco, Carlos Amoedo, se reuniu com o CEO também da Viva Sorte, o Renato Ambrósio, né? Eles falaram ali no lançamento dessa parceria do Vasco, né? Vocês estão acompanhando essa imagem na tela. O Vasco que firmou o contrato com a Viva Sorte até dezembro de 2026, ou seja, quase 2 anos de contrato, né? Isso mesmo, quase 2 anos de contrato. Agora eu quero ler para vocês rapidinho a reportagem, não é grande não, fiquem tranquilos, na íntegra, né? Falando aí dessa situação, reportagem a qual foi divulgada no site oficial do nosso gigante. A empresa de capitalização Viva Sorte é a nova patrocinadora do Vasco da Gama. O acordo assinado com a direção da SAF no início dessa semana terá duração até dezembro de 2026. A marca será exposta no peito e na parte frontal do calção, como aconteceu na última quarta-feira, quando o Gigante da Colina venceu o Atlético Paranaense nos pênaltis e se garantiu na semifinal da Copa do Brasil. O evento de lançamento de parceria entre Vasco da Gama e Viva Sorte foi realizado na tarde dessa sexta-feira, no estádio de São Januário, e contou com a presença do CEO do Vasco, Carlos Amoedo, e do CEO da Viva Sorte, Renato Ambrósio, ele que também é fundador, tá, gente? Vamos dar continuidade aqui, bora lá. Agora, aqui o Carlos Amoedo, né, o CEO do Vasco, falando: é um prazer enorme ter a Viva Sorte como patrocinadora do Vasco. Este novo contrato está alinhado com a estratégia de gestão em fortalecer as relações entre o clube e seus parceiros comerciais, assim como maximizar a geração de receitas do clube, afirmou o CEO do Vasco da Gama, acrescentando na sequência: além do patrocínio, a Viva Sorte vai criar um produto exclusivo para o nosso torcedor. O título de capitalização do Vasco. O torcedor pode esperar uma parceria de grande sucesso e muitas novidades, concluiu Carlos Amoedo. Agora aqui vamos abrir aspas, né, pro Renato Ambrósio, ele que é CEO e criador, né, fundador do Viva Sorte. Como fundador do Viva Sorte, é um orgulho imenso patrocinar um clube tão gigante como o Vasco da Gama. Esse projeto vai muito além do futebol. Criaremos um título de capitalização exclusivo para o Vasco, pensando em você, torcedor. O Vasco e o Viva Sorte estão juntos para transformar a história dos torcedores dentro e fora de campo, declarou Renato Ambrósio, CEO do Viva Sorte. A fonte, como eu já mencionei, é o site oficial do Vasco da Gama. Então, meus amigos, boa notícia, o Vasco aí com um novo patrocínio firmado, né? Vocês viram as palavras do Carlos Amoedo e também do próprio Renato Ambrósio, ele que é fundador e também atual CEO do Viva Sorte, do título de capitalização. Fato é, como ambos os CEOs falaram, né, mencionaram na reportagem, né, tá firmado então junto com o Vasco que vai haver aí um título de capitalização somente para o Vasco. Álvaro, o que é isso? Gente, é tipo a Telecena, mesma coisa, entendeu? Tipo aquela Big Sorte, aquela Sorte Rio, é desse pique, você compra lá, aí tem sorteio de moto, sorteio de carro, casa, dinheiro, toda aquela coisa, né? Então, eles vão criar uma parada bem maneira, exclusivo pro vascaíno, olha que legal, né? Agora, uma coisa que eu não achei legal é essa, como é que fala? Falta de transparência, porque não foi revelado, né, os valores envolvidos na transação. Aí, sabe o que acontece? Isso dá margem para muita gente mal intencionada ou para algum vagabundo politiqueiro. Porque no Vasco, infelizmente, tem muito vagabundinho politiqueiro ainda. Por exemplo, o Vasco está na semifinal, está bem no Brasileiro, aí melhorou no Brasileiro. Tem muito vagabundo politiqueiro dizendo que o Vasco não vai chegar a lugar nenhum. E esse tipo de vagabundo politiqueiro, que infelizmente ainda está dentro do Vasco, infelizmente, quando o Vasco toma uma atitude dessa, de fechar um patrocínio e não revelar o valor, acaba dando uma base para essa vagabundagem ficar falando: olha aí, falaram, estão fazendo igual Salgado, estão fazendo igual Campelo, vão fazer um contrato igual fizeram com a Capa, e não sei o quê. Eu não vejo por aí, até porque, gente, no mesmo prato que o Pedrinho come, o Salgado não vai comer, gente. Essa é a minha opinião. Existe ali uma dúvida de nós, torcedores,
da questão do Salgado, do Pedrinho, Júlio Brandt. O Pedrinho entrou pela chapa ali dos amarelinhos do Júlio Brandt. Salgado votou nele, se sentiu decepcionado. Pedrinho agora vai abrir essa sindicância para investigar o Salgado Campeiro. Deu essa rusga aí. Um dá farpa daqui, o Salgado responde dali, o Pedrinho rebate de cá. Toda aquela coisa. O contrato da SAF até hoje não foi exposto. A gente não sabe por quê. Então fica aquele clima assim. Será que o Pedrinho vai mostrar o contrato pro torcedor? Será que o Salgado vai pagar pelo que fez com o Vasco? Ou vai morrer em pizza o partido, a patotinha do Salgado, de certa forma, ter ajudado o Pedrinho a entrar na presidência como uma troca de favores? Então fica essa questão. Então, com base nessas situações, quando o Vasco fica em silêncio e não fala nada, acaba dando margem, né, para vagabundo politiqueiro dizer que o Vasco está enfiando aí mais uma vez em contrato nebuloso que nem foi feito nas últimas gestões. Eu já não acredito, mas vamos ter que aguardar, porque até o momento nada foi divulgado, tá, gente? E olha, sinceramente, o Pedrinho tá mostrando. Tá? Não é só pelo resultado que tá vindo também não, porque logo de cara ele já tirou a 777. Logo de cara ele fez aquilo que o torcedor raiz estava pedindo, não os Nutelinha, porque muito Nutelinha aí tá dando ataque de calcinha até hoje, porque a 777 saiu. O torcedor raiz do Vasco viu que essa empresa era uma merda aqui dentro do clube. E graças a Deus o Pedrinho já conseguiu tirar eles. O Pedrinho resgatou o vestiário do Vasco, resgatou a identidade entre todos os atletas, mudou a mentalidade de todo mundo, desde o sub-15 até o profissional. Vai ganhar algum bônus? Vai sim, se o Vasco ganhar alguma coisa. Esse negócio de não cair é obrigação. Sabe como é? Por exemplo, no Vasco antes tinha uma mentalidade tipo assim, se não cair, eu te dou um bônus. Gente, é a mesma coisa que uma empresa de ônibus dá um bônus pro motorista porque ele foi trabalhar o mês inteiro. Ele fez o trabalho dele, gente. É o que está ali no contrato, na carteira ali de trabalho, na CLT. Agora, se o motorista fizer hora extra, se o motorista cobrir o outro colega e coisa e tal, aí no final eles derem um bônus para ele, ok, ele fez além do que está no contrato. Agora, jogador de futebol, jogar para não cair e ainda ganhar bônus, é brincadeira. E o Pedrinho mudou isso. Muita coisa está mudando. Então eu prefiro, nesse momento, confiar no meu presidente, no Pedrinho, só para deixar bem claro que eu não sou camaleão, não me camuflo aqui, não vou de acordo com o discurso, tá? Tem muito vagabundinho na internet aí que vai de acordo com o momento do Vasco e com o discurso. Muito vagabundo falava que o Pedrinho não valia nada, que era esse que chamava o Pedrinho de podrinho, agora tá aí todo mundo chamando o Pedrinho de meu presidente. Eu sou sincero desde o início, comigo o papo é reto. Nas eleições eu apoiei o Levenciano, Luiz Roberto Levenciano, porque eu acreditava realmente que o Pedrinho não tinha projeto, que ele não veio a público para mostrar nenhum projeto. Só que o próprio Pedrinho falou, eu não vou fazer igual político que promete um monte de coisa e não cumpre. Eu vou pegar, vou entrar e vou fazer. E o Pedrinho deu um tapa na minha cara quando ele fez isso. Ele chegou, entrou e começou a fazer. Daí em diante acabou, sabe por que acabou? Meu irmão, eu não torço pro Pedrinho Futebol Clube, pro Levenciano Futebol Clube, pro Esquina Futebol Clube, eu torço pro Clube de Regatas Vasco da Gama. Então se o Pedrinho tá representando o meu Vasco, ele tem meu respeito. A partir do momento que ele vacilar, aí ele perde. A mesma coisa é o Leve. Se o Leve estivesse rachando a cara, por exemplo, eu estaria dando-lhe madeirada. E se estivesse mandando bem, eu estaria apoiando. E a mesma coisa é o Salgado. Se o Salgado lá atrás tivesse feito um bem enorme pro Vasco, ninguém estaria reclamando, mas todo mundo reclamou porque ele só fez caca no Vasco. Então é por aí, né? A gente tem que analisar e julgar pelas atitudes, não pelas falas, porque falar até papagaio fala. Então vamos aguardar. Temos uma notícia boa, mais um patrocínio pro Vasco e já tem gente tentando tumultuar porque o valor não foi divulgado. Tem que olhar pelo copo meio cheio. Tem dinheiro entrando, parceria chegando, tem mais coisas boas estão por vir. Como diria, o melhor está por vir. Dito isso, agora eu quero falar com vocês sobre uma loucura que aconteceu no Campeonato Carioca de Futsal nesse sábado, né? Ontem, né? À tarde. Sábado à tarde, né, tava marcado bonitinho ali, 4 da tarde para o ginásio Pedrão, a final Vasco e Magé do Campeonato Carioca de Futsal. Sabe o que aconteceu? Não sabe? Eu vou contar o enredo da história para vocês agora. Já pegou seu lanche? Pegou aquele gelinho, aquele danoninho? Já pegou lá o seu sanduíche, aquela pizza, aquele hambúrguer guardado aí, né? Então, bora lá então. É o seguinte, a equipe do Magé entrou com uma ação na justiça lá no TJDFSRJ, né, o que é o Tribunal de Justiça, né, de Futsal do Rio de Janeiro, tá? Pedindo um mandado de garantia. Mas o TJDFSRJ indeferiu o pedido. Álvaro Silva, o que é isso? Eu não entendo de justiça. Eu também não, mas um pouquinho que a gente busca aqui é o seguinte, quando fica indeferido, é indiferente. Ou seja, indiferente é deixa estar. Ou seja, o próprio o Tribunal de Justiça do Rio falou, olha, deixa do jeito que está, para o Magé, para a equipe do Magé. A equipe do Magé, então, já que teve o pedido indeferido, né, mais uma vez, o pedido indeferido é o quê? É para ficar do jeito que está. Para ficar do jeito que está o quê, Álvaro Silva? O mando de campo, do jogo, de quadra.
O Vasco ia jogar essa partida no ginásio Pedrão. Eles queriam aí mudar essa parada, pedindo aí entrada com mandado de garantia. E a justiça falou, não, mantém do jeito que tá. O que aconteceu? O Vasco fez a parte dele, foi pro ginásio, os atletas se aqueceram, toda aquela coisa, a torcida foi, botou faixa, botou bandeira, cantando e bateria, esperando, e cadê? Cadê o Magé? Cadê o Magé? Cadê? Cadê? Não sei. O Vasco esperou, como manda o protocolo do regulamento, 60 minutos, ou no linguajar popular, 1 hora. O Vasco esperou 1 hora, que é o que manda o regulamento. O Magé não compareceu, o Vasco então saiu de quadra, né? Entre aspas aí, já garantindo o título de campeão carioca 2024 por WO. Álvaro, então o Vasco é campeão. Gente, até o momento que eu tô gravando para vocês aqui, 1h pouca da manhã, tá? Não saiu nada oficial. O Vasco emitiu uma nota oficial falando desse assunto, explicando todo esse trâmite que eu tô falando para vocês. Isso foi o próprio Vasco que divulgou, tá? E o Vasco tá só aguardando aí a Federação Carioca de Futsal, né, entregar, no caso, oficializar o título do Vasco por WO. Aí tem gente que não sabe de nada, não busca informação, sei lá o que é Maria vai com as outras, eu não sei qual é que tá falando, campeonato merda, campeonatinho horroroso, e não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a confederação, nada a ver com o Vasco, tá? O Magé que entrou numa lá de querer mudar a porra do mando de quadra, lá do mando de jogo da final. E a justiça falou, não, o jogo vai ser lá no ginásio que tá marcado e pronto, acabou. E o Magé não compareceu, gente. Quando ele não comparece, ele dá margem para WO. Querem ver o exemplo? Exemplo, o Vasco chega na final de Copa do Brasil aí, Vasco e Mulambo. Aí o Vasco vai e pede pro jogo sem São Januário. Só um exemplo, daqui a pouco eu vou falar disso. O Ked quer que o jogo seja São Januário. Aí a justiça vai lá e fala, não, tá definido o TJRJ, né, o STJD, por exemplo. Fala, não, tá definido pro Maracanã, então vamos manter indeferida a decisão. Ou seja, vai ser indiferente, vai continuar sendo no Maracanã. Aí chega na final da Copa do Brasil, o Vasco não comparece, a CBF, meu irmão, a CBF vai dar o título pro Mulambo, só um exemplo. Porque o Vasco não compareceu. É simples assim. Então, assim, problema do Magé e com a justiça lá, eles que se resolvam. O Vasco fez a parte dele. Tá, gente? Então fica aí o registro e fica a pergunta, né? E o Vasco é campeão carioca 2024? Vamos ter que aguardar as próximas horas e próximos dias. Dito isso, uma notícia muito boa, né? O nosso meio-campista volante Jair, ele que já passou aí por cirurgia aquela vez, né? Teve o rompimento do ligamento cruzado, mesmo a lesão do Paulinho Paula. Vem treinando normalmente, está muito próximo de voltar aos gramados, tá, gente? Isso mesmo, Jair, está muito próximo de voltar aos gramados. Excelente notícia. Agora esfreguem suas mãos, vamos falar de Vasco da Gama e Mulambo da Gávea. Vasco da Gama e Urubu, né? O nosso maior rival. Vasco e Flamengo se enfrentam hoje, 6h30 da tarde, no Maracanã, com transmissão exclusiva do Premier. A narração fica a cargo de Paulo de Andrade e os comentários ficam ali pro Grafite e pro Eric Faria. O Grafite eu até gosto dele, porque ele é muito imparcial. Agora o Eric Faria, todo mundo sabe que ele é mulamba, né? Porra, todo mundo sabe que o Eric Faria é mulamba. Essa Globo é uma brincadeira. Como diria o Neto, é brincadeira. Mas é o seguinte, o árbitro é o Rafael Claus. Ontem eu até falei o Vitor Pereira Sampaio, não sei se vocês se ligaram. Falei errado ali, mas o árbitro é o Rafael Claus para essa partida, tá bom? O nosso elenco finalizou os preparativos ontem, nesse sabadão no CT Moacir Barbosa, e é o seguinte, Felipe Coutinho voou nos treinos, hein? A notícia que a gente tomou conhecimento é que ele voou no treino e ele provavelmente vai para o jogo. Se ele vai começar no banco ou titular é outra história, mas provavelmente vai para o jogo. Piton treinou e treinou normalmente sem nenhum tipo de dor, tá? Isso mesmo. O Piton estava com uma suspeita de uma hérnia inguinal. O Vasco fez um exame e não foi constatado nada. O Vasco vai realizar o exame ainda hoje, nesse domingo, só para tirar o 100 ali, para ter o 100% mesmo, né? Para saber se está tranquilo. Mas o Piton não tem sintoma nenhum, não tem dor nenhuma. Provavelmente, se ele for pro jogo, deve ser titular, tá bom? Outra situação aqui é que o Maicon, né, ele vai pro jogo, tá? Deve fazer a dupla titular ao lado de Léo ali, mesmo com o nariz quebrado e com 3 pontos. Isso mesmo, anota 3 pontinhos na conta do Maicon, né? Então essa é a atualização dos nossos jogadores. Uma notícia boa é que o nosso... Não preciso nem falar o nome, né? Ó, pronto, não preciso falar mais nada, né? Isso aí, El Pirata da Colina, né, o Verrete, ele marcou em 7 dos últimos 10 clássicos que ele jogou com a camisa do Vasco. Isso mesmo, 70% de aproveitamento pro Verrete. Você gosta de fazer uma aposta aí, é uma boa. Botar que o homem marca a qualquer momento aí é uma boa. O fato é, então, que nos últimos 10 clássicos que o Verrete jogou com a camisa do Vasco, ele foi para as redes, ele balançou em 7 deles, tá? Isso mesmo, em 7 deles. Bora lá então aqui rapidinho esboçar as
prováveis, possíveis escalações de Vasco e de Flamengo. Do Vasco tivemos 2 mudanças mais ou menos aí de ontem para hoje, e no Mulambo aí algumas mudanças consideráveis, viu? Acho que 2 ou 3 mudanças também. Então bora lá, vamos começar pelo nosso arquirrival. No gol aí deve vir o Rossi, Varela na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na dupla de zaga e Alexandro na esquerda. O meio-campo formado por Eric Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta. E na frente o Bruno Henrique Boca de Farofa e o Luiz Araújo, né? Então o Mulambo da Gávea que deve jogar no esquema 4-4-2 diante o nosso gigante da colina, tá? Diga-se de passagem, quando andei conversando com alguns colegas e amigos que eu tenho que torcem pro Urubu, eles estão reticentes, viu? Eles estão com os 2 pés atrás, eles estão realmente mesmo escaldados aí com medo do Vasco enfiar uma goleada. E um amigo meu, Cleveland, né, que torce pro Mulambo, né, eu gosto, mas conheço esse moleque desde pequeno, é meu amigo de infância. Cleveland falou: Álvaro, se o Vasco enfia 3 no Flamengo, o Tite roda. Eu falei: tomara. Tomara que o meu bacalhau enfie 3 em você mesmo, tomara. Fato é, né, que eles vêm meio abatidos pro jogo, mas, né, parece que eles vão vir aí com, entre aspas, né, com tudo aquilo que eles têm para enfrentar o nosso gigante. Mas o Vasco vai de peito aberto, vai ali de forma corajosa e aguerrida, né? A provável escalação do nosso Vascão deve ser aí o Léo Garden, né? O nosso querido Léo Jardim, Paulo Henrique lá na direita, Maicon e Leão na dupla de zaga. Piton deve ser mantido no time, caso ele não comece. Vitor Luiz está cotado para começar, caso o Piton não jogue de titular. No meio-campo, Esforza ou Matheus Carvalho, Hugo Moura e Dimitri Payet. Tô vendo algumas pessoas e alguns veículos cravando o Ryan como titular. Não sei não, hein? O Paiva tem mania de surpreender. Não sei não, hein? Vamos aguardar, né? Pode ser que seja então Ryan ou Emerson Rodrigues na direita, David na esquerda e Verratti centralizado. Já falei ontem, vou falar novamente. Na minha humilde opinião de torcedor cruzmaltino de 32 anos acompanhando o nosso Vasco e o futebol mundial, pelo que esses 2 olhos aqui já observaram nos últimos jogos do Vascão, se eu tenho a prancheta, né? Se eu sou o professor, o Mr. Paiva, o Rafael Paiva, eu falava assim: Jean Davi, venha cá. Colocava ele lá na ponta direita. Emerson Rodrigues, venha cá. Ponta esquerda. Verratti, fica lá na sua. Aí, né, pra não dar caô, DVD, vem cá. DVD, Ryan, fica no banco, qualquer coisa, fica ali na fiação, ligado, no 220, qualquer coisa, eu boto vocês na parada. E eu faria isso. Agora, é outra parada. Por quê? O Ryan pode ser novo, fez aquela cagada contra o Atlético? Fez. Mas contra o Atlético aqui no Rio, São Januário, ele puxou aquele contra-ataque, que muitos falam que ele deu assist, que ele deu o passe pro Emerson Rodrigues. Não, ele puxou o contra-ataque, o jogador do Atlético tentou tirar e não conseguiu. O Emerson Rodrigues pegou a bola, avançou e fez o gol, mas ele começou a jogada. Depois, contra o Atlético pela Copa do Brasil, ele vai me dar aquele de peito assim, né, ó, pro Puma meter aquele golaço. Aí depois fez aquela cagalhopança. Então, não sei, pode ser que o treinador cisme de colocar o Ryan, porque o Jean Davi ainda nunca jogou um Vasco e Flamengo. É a primeira vez, tá se habituando, tá ganhando minutos, tá entrando aos poucos. Não sei. Por outro lado, quem sabe é o treinador, ele acompanha o dia a dia, ele, né, os jogadores treinando. Por exemplo, tem jogador que nunca jogou um Vasco e Flamengo. Mas, meu irmão, o treinador bate o olho no treinamento ou nos minutos que o cara entrou, vê a qualidade técnica e vê a raça, fala: não interessa, ele nunca jogou, ele tem qualidade para jogar e vai começar a jogar. Então é meio que por aí. Então né, vamos dizer assim, montando aquele time no videogame, no Xbox, no PlayStation, eu colocaria ali Jean Davi ou Jean David, não sei lá como é que fala também, na ponta direita, o Rodrigues na esquerda e o Verratti centralizado, né? Essa deve ser então a provável escalação do nosso gigante para enfrentar o Mulambo da Gávea. Agora eu quero falar para vocês aqui os resultados que tivemos nesse sábado, né? Conhecido também como ontem. O Vitória da Bahia venceu o Atlético Goianiense lá em Goiânia por 2-0. Adorei, tá? Foi maravilhoso. Eu gostei muito, porque, ó, Corinthians, hein? Ei, Ramon, el Corinthians, sim, vai abarrar. El Corinthians vai abarrar. Brincadeiras à parte, Vitória enfiou 2 no Atlético Goianiense, tá? Deixando o Corinthians aonde tá, isso foi bom. Vitória até passou no critério de desempate. O Atlético Paranaense empatou com o Fortaleza, né? Uma pena, eu torci pro Fortaleza ganhar, pro Botafogo não ficar aí muito tirando onda, né? Mas fazer o quê? O Fortaleza não fez a parte dele, né? E o Bahia, né, o Botafogo, me equivoquei. O Botafogo venceu o Corinthians por 2-1 em um jogo eletrizante. O goleirão do Corinthians pegando o pênalti, né?
enfim, polêmica. Ramon Dias foi expulso porque empurrou Gandula. Maior doideira. O Botafogo ganhou do Corinthians. Com isso o Botafogo é líder, né? Brigando mais do que nunca ali na frente, na dianteira do campeonato pelo título. Aí teremos nesse domingão, hoje, 4 da tarde, teremos, deixa eu me encontrar aqui, Palmeiras e Criciúma. Tá bom? Às 4 da tarde e também Juventude e Fluminense, tá bom, meus amigos? Às 6h30, às 18h30 teremos Cruzeiro e São Paulo, Bahia e Atlético Mineiro, Vasco e Mulambo da Gávea. E aí amanhã, nessa segunda-feira, às 8 da noite, fechando a rodada, teremos Internacional e Cuiabá. Então, meus amigos, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação do nosso Vascão. Não vou enrolar vocês, não vou ficar cozinhando o Galo aí, que nem muita gente está cozinhando o Galo aí, né? Inventando moda, botando capa clickbait para enganar a galera. Comigo aqui o papo é reto, meus amigos. Então, eu vou ficar por aqui. Só para você que de repente chegou no nosso canal agora, falou, poxa, o Álvaro não colocou vídeo de dia, nem sábado, né? Só para vocês entenderem a programação do nosso canal, de segunda a sexta temos o Expresso News, tá? O Expresso News, eu tento fazer um programa mais rápido, mas é que eu falo igual a maritaca, gente, é complicado, o meu coração pelo Vasco bate forte, eu começo a falar de Vasco, assunto vem fluindo assunto até o resto da vida. Fato é que de segunda a sexta eu faço o Expresso News, sempre na parte da tarde para o início da noite ali, de 2 horas até 7 da noite, normalmente é isso. Álvaro, por que você não tem um horário fixo? Porque a notícia não tem horário fixo. Essa é a vantagem de ser independente, de estar na rede social, de estar na internet. Porque quem está na televisão tem que cumprir a grade horária. Eu não, eu posso entrar a qualquer momento. É claro que o algoritmo me quebra quando eu boto um horário muito diferente, ele não indica muito pra galera, ou então às vezes a galera já assistiu o conteúdo de outras pessoas pelo horário e não assiste o meu. Mas eu gosto de trabalhar com a informação. Então, o dia que eu botar a informação 2 da tarde é porque tem informação. O dia que eu não colocar é porque não tem. O dia que eu colocar a informação 4, 5 da tarde é porque a informação saiu 4, 5 da tarde. É meio que por aí. Então o nosso Expresso News é sempre na parte da tarde pro início da noite, de segunda a sexta. E o Madruga Vasco, eu tô tentando voltar a fazer ali 10h30, 11 da noite para poder, né, entrar aqui no ar para vocês meia-noite e pouquinho, mas é difícil. Tô entrando de madrugada aí nesses últimos 15, 20 dias, mas é isso mesmo. Madruga Vasco é de segunda a segunda, sempre no finalzinho da noite pro início da madrugada. Então fica combinado. Valeu, meus amigos? Tamo junto. Hoje tem Vascão. Muita fé. Você que tá duvidando, que tá falando bobeira aí na rede social, que não vai dar, que não sei o que, é o seguinte, pega a camisa do Vasco, dá pros outros presente, compra uma do Mulambo e pronto, para de encher o saco. Quem torce pro Vasco e não acredita, não é vascaíno. Tem que acreditar, porra, o jogo só acaba quando termine o jogo, nem começou, já tem gente jogando a toalha aí. Eu acredito porque eu sou muito Vasco, aqui é bacalhau e o Vasco é pra quem acredita. Valeu, meus amigos, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco!